ajudar, dar uma força. Pastor, como é que eu faço para achar o senhor? Você coloca lá, né, na pesquisa P, sabe, de pastor, R, né? E você PR, aí coloca Adevaldo Oliveira, semeando a palavra. Aí você vai encontrar qualquer coisa. Se você quiser, eu mando o link para você aqui pelo WhatsApp da rádio, ou então pelo meu, tá bom? Deus te abençoe. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e vamos aí para a palavra de Deus. Gente, hoje eu quero falar aqui, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, no versículo 1 em diante, onde Eliseu aumenta o azeite da viúva, tá? Vamos lá, sem demora. Deixa eu ver. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Tem uma tradução que diz para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam, deixa eu ver aqui, os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Queridos, eu poderia aqui pegar essa mensagem, interpretar como muitos têm interpretado. Olha, me perdoe, irmãos, mas muitos dizem assim: Deus não vai deixar faltar o azeite na tua botija, Deus não vai deixar faltar a farinha na tua panela, e usam desse apelo para a atual circunstância. Nós vivemos num país onde a economia não é forte, muitas pessoas passam por aperto, e quando ouvem essa palavra, e muitos até criam um sensacionalismo, dizendo com apelo emocional para as pessoas que o azeite não vai faltar. Mas pastor, vai faltar então? Entenda, vamos entender a palavra aqui. Essa mulher, o marido dela era servo do profeta Eliseu. Ele servia na escola de profetas. Era um homem temente a Deus, era um homem que era simples. Você sabe isso baseado no próprio texto, porque ele morreu e deixou dívidas. Era aquela pessoa que vivia um dia de cada vez, mas por alguma razão ele contraiu uma dívida. Não vemos evidência de que tipo de dívida era essa, mas naquela época era uma época cruel. Por quê, pastor? Porque quando existia uma dívida, deveria ser paga, e se porventura morresse o devedor, a dívida ela ficava para os demais, a esposa, no caso, os filhos, e foi o que aconteceu, que vimos no texto. E a mulher, ela chega para o profeta Eliseu e diz: olha, o meu marido, teu servo, sabe, ele te servia, ele era teu servo, ele temia o Senhor, mas ele morreu e deixou a dívida. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu vou fazer, porque o homem que está exigindo que eu pague a dívida, cobrando a dívida, disse que vai levar meus filhos.
Vai levar os meus filhos, porque naquela época funcionava dessa forma. Deveria levar, no caso, os filhos para pagar a dívida com trabalho, com serviço, sem ganhar nada. Imagine que situação cruel. E aquela mãe desesperada, não sei qual a idade dos filhos, provavelmente eram menores de idade, porque aquela mãe se desespera por conta delas, né? E por conta deles, perdão. E o profeta vai direto ao ponto. O que você quer que eu faça? Declare-me, o que vocês têm em casa? Então a mulher, ela disse que não tinha nada a não ser um vaso de azeite, uma botija de azeite. Aí algumas pessoas, azeite, simplesmente azeite. Mas entenda, naquela época o azeite era conhecido como ouro líquido. Por quê? Porque com azeite se faziam os alimentos, com azeite também servia para iluminação, né? Eles colocavam em candeias, uma lâmpada, né? Se utilizava uma espécie de lamparina, colocava o azeite, colocava um pavio e acendia e iluminava a casa. O azeite era usado também para passar em ferimentos. O azeite era usado em diversas maneiras, então por isso que era tão valioso. E ela tinha um pouco de azeite, um vaso de azeite. Então o profeta pede para que ela vá pedir vasilhas, uma coisa meio inusitada. A mulher precisando de pagar a dívida e o profeta vai mandar ela arrumar vasilha emprestada. Para que eu quero vasilha emprestada? Aí, interessante que a única orientação é que ela entre em casa e feche a porta, ou seja, vai em secreto, em particular. Nós temos lições nisso, nós temos lições. Procurar a pessoa certa para contar o problema. Ela não contou para qualquer pessoa, contou para um homem de Deus, alguém que pudesse ajudar, alguém que pudesse entender, alguém que pudesse aí ser contundente nessa hora tão difícil. E o profeta não dá dinheiro para ela. E cá para nós, gente, o profeta Eliseu era um homem simples também. Ele vivia, na maioria das vezes, como Elias, dependendo do carinho, do amor das pessoas que olhavam, que estavam ao redor, que o respeitavam. E o profeta Eliseu apenas pede para que essa mulher pegue essas vasilhas e feche a porta dentro da sua casa com seus 2 filhos e derrame o azeite sobre as vasilhas. E conforme ela fazia isso, diz que a gente entende dessa forma que o azeite era o suficiente para encher cada vaso, era o suficiente para encher cada vasilha. E disse que ela fazia da forma que o profeta ordenou. O filho passava, ela enchia, vinha mais uma outra vasilha e ela enchia, até que ela pede ao filho que mande mais vasilhas, e o filho disse: não tem mais vasilha, mãe. E quando a última vasilha estava cheia, o azeite parou. Que azeite infinito é esse? Que azeite é esse que não acaba? Que coisa tremenda, né? E às vezes, sabe, nós achamos que vamos passar necessidade, ficamos com medo, e o medo, querido, é um dos grandes inimigos de qualquer pessoa. Escute, não me entenda mal. O medo, algumas pessoas acham que o medo é ruim, mas você sabia que todo ser humano precisa ter uma boa dose de medo? Pastor, o que é isso? Você está falando uma loucura? Deixa eu contar aqui um caso, talvez você já viu, de uma garota americana que ela não tem dor. Ela não tem dor. Escute, você vai entender. E por não ter dor, essa menina, ela sofre perigos todos os dias, porque ela queima a mão. Ela não tem medo, porque ela não sente dor. Ela leva uma pancada, quebrou o braço já algumas vezes,
E ela não tem medo, por quê? Porque ela não sente dor. E ela se arrisca em lugares perigosos e os pais têm que ficar todo o tempo olhando, prestando atenção nessa garota. O medo, querido, ele é importante para que eu não me arrisque, mas o medo não pode ser desenfreado. O medo tem que estar debaixo de domínio e controle. Será que Davi não teve medo dos gigantes? Claro que sim, mas ele venceu aquele medo, não deixou que o medo tomasse conta, ele partiu e enfrentou o gigante, mesmo sendo um pequeno em estatura. Ele desafia Golias, dizendo: olha, quem é você para enfrentar o exército do Deus vivo? Tem horas que você pensa em parar, talvez você tenha medo dos problemas que surgem, que haja falta, que você se contamine com esse mal que está assolando o mundo. Tem gente que está com medo de tantas coisas. Querido, não permita que o medo tome conta. Existe um medo que nos dá cautela, mas o medo desenfreado é fracasso. A Sulamita, aliás, perdão, eu já entrei no outro mérito aí, em outra passagem, lendo aqui o texto da Bíblia na minha frente, e já veio na cabeça o nome da mulher. Mas essa viúva, né, ela acredita que o homem de Deus tem uma saída, não dele mesmo, mas do Deus que o profeta serve. E assim aconteceu. Diz que ela agora vai ao profeta perguntar: olha, as vasilhas estão cheias, o que é que eu faço? O que é que você faz? Vende o azeite, paga a tua dívida e viva do resto. Olha que coisa. Você vê que o milagre veio, mas não foi de mão beijada, ela tem que fazer a parte dela. Querido, o Deus que nós servimos, Ele sempre cria uma oportunidade para que a gente possa multiplicar aquilo que temos, para que não falte, para que a gente possa viver, para que a gente possa, enfim, ter recursos suficientes. Aí eu lembro do salmista Davi, lá no Salmo 23, onde Davi diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em algumas traduções de nada tenho falta, ou seja, o Senhor é o suficiente para mim, não preciso mais nada. Tem gente que acha assim, né? O Senhor é meu pastor, o dinheiro não vai faltar. O Senhor é meu pastor, não vai faltar os bens. O Senhor é meu pastor, não vai faltar as coisas. Não é isso o sentido do Salmo 23. O sentido é que se eu tenho Deus, Ele é o suficiente para mim, e só Ele basta. E quando nós temos a Deus em primeiro lugar, tudo mais é acrescentado. Da mesma forma que foi acrescentado na vida dessa viúva, Ele deseja acrescentar na nossa vida. Não busque as coisas, busque a Deus, porque Ele tem infinitamente mais para nos conceder. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Pois é, gente, essa é a palavra de Deus aí para o seu coração. Eu vou atender, mandar um alô daqui a pouco para as pessoas, né, que estão ligadas conosco, mas deixa eu ver aqui. Eu vou aqui oferecer, o pessoal está pedindo louvor, aqui, nós estamos ao vivo, e eu quero fazer o seguinte, deixa eu atender aqui mais uma pessoa, a irmã Fernanda. Ela: boa noite, pastor, quero ouvir o louvor de Kemily Santos, fica tranquilo. Ô Fernanda, acabei de tocar agora há pouco, viu? Quem pediu foi o irmão Jó, já tocou o Kemily Santos, fica tranquilo, tá? Ela disse: ofereço para todos que estiverem na escuta, Fernando Diadema. Pede outro que eu toco, tá certo? No nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. Olha, gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou tocar um louvor, tá? E daqui a pouco eu volto para atender a você que está ligadinho conosco, no nome de Jesus, tá certo? Deixa eu ver aqui, dar uma parada aqui no fundo de oração, e vamos aqui tocar mais um louvor, enquanto a Fernanda manda aí o pedido dela. Davi Sasser, tua graça me basta, daqui a pouco eu volto. Um abraço aí para meu amigo Isael Carvalho, né? Presbítero Isael Carvalho, Deus te abençoe, meu grande amigo. Ele colocou aqui, pastor Adeval, Deus abençoe, é uma honra, viu?
poder ter a sua participação aí, e que Deus te abençoe sempre, querido. Gente, olha, eu vou me despedir aqui. Eu sei que outras pessoas vão postar, fazer comentários, mas continue confiando no Senhor, porque Ele tem sempre o melhor reservado para nós, tá bom? Forte abraço e até mais.